Nos vídeos anteriores, a gente viu como construir esqueletos de moléculas cujos átomos se ligam através de estruturas de ligações covalentes chamadas estruturas de Lewis. Então, nós vimos uma sistemática, um passo a passo para construir essas estruturas de Lewis. Nós vimos como criar estruturas de Lewis múltiplas para uma mesma estrutura e como decidir qual dessas estruturas é a mais estável, digamos assim, ou a que melhor representa a molécula, julgando as estruturas pelas suas cargas formais. Vimos a analogia das estruturas de Lewis quanto a comprimentos de ligação, quanto a energias de ligação, quanto a ordens de ligação. Todos esses conceitos foram passados nos vídeos anteriores, mas em nenhum momento a gente falou a respeito da geometria da molécula, ou seja, qual que é a geometria de cada uma daquelas moléculas na natureza, porque uma coisa é a representação dela no quadro, outra coisa é como aquela molécula realmente se comporta na natureza, e boa parte da reatividade da molécula está relacionada com a forma geométrica que ela adota na natureza. Então, se eu mudo a forma geométrica, pode ser que eu mude a reatividade dela e eu preciso saber a forma geométrica para entender a reatividade. O caso da água é um. Eu posso representar a água de duas maneiras diferentes. Eu posso colocar os átomos, símbolo de Lewis do hidrogênio e do oxigênio, são esses. Eu posso colocar a molécula de água desta maneira, com os pares de elétron equidistantes, né, um em cima e um embaixo, ou eu posso colocar ela desta maneira, em que eu tenho os pares de elétron dispostos assim. Então aqui, claramente, fica um ângulo de 180 graus, aqui fica um ângulo de 90 graus, e a pergunta que fica é: qual dessas estruturas representa melhor a molécula de água? A representação é idêntica. Ambas têm dois átomos de oxigênio ligados por duas ligações covalentes a dois átomos de hidrogênio. Então a informação química que elas nos trazem quanto à estrutura de Lewis é a mesma. Agora, a molécula de água na natureza, ela não tem nem 180 e nem 90 como ângulo de ligação. Na verdade, o ângulo da molécula de água é o ângulo de 104,5 graus. Então, quer dizer, num primeiro momento não parece óbvia a razão pela qual é 104 e não 180 ou 90. Mas a teoria que a gente dispõe para interpretar esses valores de geometria, ela talvez não acerte exatamente no 104, mas ela nos vai dar uma ideia de qual é a melhor maneira de obter uma estimativa para esse parâmetro. E essa estimativa, na verdade, é bastante boa. Então, o nome dessa teoria é teoria da repulsão dos pares eletrônicos no nível de valência, certo? Então, vocês vão encontrar normalmente ela pela sigla dentro dos livros. E o que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que os domínios de elétron tendem ao máximo afastamento. O que isso significa? Domínios de elétron vão ser regiões, máximo afastamento mútuo, podemos dizer assim. Então, domínios de elétron vão ser regiões dentro do átomo onde elétrons estarão concentrados. A geometria de uma molécula vai ser determinada pelo máximo afastamento entre os diferentes domínios que cercam um determinado átomo. Por que isso acontece? Porque os domínios de elétron, eles se repelem. Os elétrons repelem-se uns aos outros, então a repulsão dos pares eletrônicos, ou a repulsão dos domínios eletrônicos, no nível de valência, ou seja, só os elétrons da camada de valência são considerados, a repulsão máxima, a repulsão desses domínios de elétron, ela é diminuída quando o afastamento desses domínios de elétron é máximo entre si. Então a gente vai ver alguns casos simples e depois a gente retorna para o caso da água, quando a gente falar dos próximos exemplos. Então, pensando no caso mais simples possível, então seria a molécula do BeH2 ou BeF2, pode ser também, que vai dar o mesmo resultado. Então, átomo de berílio, átomo de flúor, então berílio, número atômico 4, flúor, número atômico 9, 1s2, 2s2, só 1s2, 2s2 nesse caso. Enquanto que o flúor é 1s2, 2s2, 2p5, símbolo de Lewis para o berílio, símbolo de Lewis para o flúor,
berílio, 2 elétrons de valência, são esses dois aqui. O flúor com 7 elétrons de valência. Total de elétrons de valência dessa molécula, 7 vezes 2, 14, com mais 2, 16. Então a gente vai criar a estrutura de Lewis aqui. Flúor, berílio, flúor, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bom, em torno do átomo de berílio, a gente vai dizer que existe um certo número de domínios de elétron, certo? Domínios totais. Então, em primeiro lugar, o que caracteriza uma coisa como sendo um domínio? Bom, um domínio, ele pode ser ou uma ligação, não importa se ela é simples, dupla ou tripla, ela vai contar como um domínio, qualquer uma dessas ligações. Ou o domínio pode ser um par de elétrons não ligantes. Então, cada par de elétrons não ligantes conta como um domínio. Então, vamos avaliar aqui. Qual que é o número de domínios totais que existe em torno do átomo de berílio? Tem um domínio ligante aqui, tem um domínio ligante aqui. Então, o número de domínios totais é 2, que equivale também ao chamado número de domínios ligantes, 2 também. Nós vamos ter que, para caracterizar a geometria da molécula, a gente precisa, na verdade, de duas propriedades. Uma delas é a geometria e a outra é chamada de arranjo. O número de domínios totais diz para nós qual é o arranjo, enquanto que o número de domínios ligantes diz para nós qual é a geometria. Nesse caso aqui, o número de domínios totais ligantes sendo o mesmo número, o arranjo e a geometria vão ter o mesmo nome. A gente vai ver que depois vão ter casos em que esses dois não têm o mesmo número e, portanto, esses dois não terão o mesmo nome. Mas nesse caso, eles têm. Qual que é o máximo afastamento entre dois domínios de elétron? É justamente a situação 180 graus. Ou seja, 180 graus como sendo o máximo afastamento significa que esses três pontos aqui, eles são colineares. Eles formam uma linha entre si. Logo, o nome desse arranjo vai ser linear e, portanto, a geometria também será linear, uma vez que a geometria tem o mesmo nome do arranjo quando o número de domínios ligantes é igual ao número de domínios totais. Então, recapitulando, domínios totais é a soma de todos os tipos de domínio em torno do átomo. Domínios ligantes são só os domínios com característica de ligação. Nesse caso aqui, o número de domínios totais ligantes é o mesmo, porque só tem ligações em torno do átomo de berílio. Então, como esses dois valores são iguais, esses dois nomes aqui serão iguais também. Passando para o próximo exemplo, ou seja, qual que seria uma situação diferente da anterior. Molécula de Bf3, boro com 3 elétrons de valência, flúor com 7 elétrons de valência, total de elétrons de valência 7 vezes 3, 21, com 3, 24. Nós vimos no último vídeo a estrutura de Lewis para o Bf3, que correspondia a essa estrutura de Lewis aqui. Então, com seus elétrons de valência. Nenhum elétron no boro, porque na verdade são 2, 4, 6, mais 6, 12, 6, 18, 6, 24. A questão é, quantos domínios totais existem em torno do boro? Existem 3. E desses 3, quantos correspondem a ligações, domínios ligantes? Bom, é 3 também. Então, claramente, o arranjo e a geometria terão o mesmo nome. Em primeiro lugar, a gente tem que identificar qual que é o ângulo que vai ser formado entre essas ligações. Então, a gente tem 3 entidades que tendem a se afastar mutuamente entre si. Qual que é o ângulo que maximiza esse afastamento? É justamente um ângulo de 120 graus, formando nessa estrutura um triângulo equilátero. Então, vamos colocar dessa maneira, vamos dizer que as ligações têm essa forma, né?
Então, quer dizer, esse ângulo aqui, qualquer um deles que for medido, eles terão ângulos iguais e todos eles terão o ângulo de 120, certo? Essa estrutura, ela está inscrita dentro de um triângulo equilátero, mais ou menos desenhado aí. Então, claramente, o melhor nome para a gente dar para essa estrutura vai ser arranjo trigonal ou trigonal plano, algumas vezes chamado também. Na verdade, mais chamado de trigonal plano do que trigonal normal, ou apenas trigonal, muito embora é muito difícil pensar num triângulo que não seja plano, uma vez que todo plano é descrito por 3 pontos, então não tem como você ter uma coisa com 3 pontos que não seja um plano. De toda forma, é esse o nome que pegou e é esse o nome pelo qual a gente conhece todos os arranjos compostos por um número de domínios totais igual a 3. A questão é, nem sempre no número de domínios totais iguais a 3, nós temos número de domínios ligantes iguais a 3. Pode ser que nós tenhamos uma situação diferente dessa. Qual é essa situação, né? Que molécula que poderia ser essa? Poderia ser a molécula do NO2 menos íon nitrito. Nitrito. Então, símbolo de Lewis para o nitrogênio, símbolo de Lewis para o oxigênio. Nitrogênio com 5 elétrons de valência, oxigênio com 6. Total de elétrons de valência, 6 vezes 2 mais 5 mais 1, é a mesma coisa que 6 vezes 3, ou seja, 18 elétrons. E eu posso então representar essa molécula da seguinte maneira: oxigênio, nitrogênio e oxigênio. Os 18 elétrons são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Terminou na periferia, 18 no centro. Toda essa molécula aqui, ela é um ânion, ou seja, eu coloco ela entre colchetes, como foi visto no vídeo sobre estruturas de Lewis, né? Agora, esse átomo de nitrogênio aqui não tem um octeto. Então, na verdade, eu vou tirar 2 elétrons de qualquer um dos átomos de oxigênio e criar uma ligação a mais. Nós podemos ver que, na verdade, aqui também vai se formar uma estrutura de ressonância análoga à do ozônio. Na verdade, essa molécula ela é isoeletrônica ao ozônio, né? Porque o nitrogênio com mais um elétron tem o mesmo número de elétrons do oxigênio. Então, isso daqui vai entrar em ressonância. E daí eu pergunto, quantos domínios totais existem em torno do nitrogênio? Também existem 3. Um está nesta ligação, um está nesta ligação, por mais que é uma ligação dupla, ela conta com um domínio e o outro domínio está aqui, ó, que é o par de elétrons não ligante, ou seja, um número de domínios totais iguais a 3. A diferença agora é que o número de domínios ligantes não é mais 3, o que significa que essa geometria não será mais chamada de trigonal plana. Bom, o número de domínios ligantes aqui, ele vai ser 2, um desta ligação simples e um desta ligação dupla. O que significa que se eu quiser representar a geometria dessa molécula aqui, eu tenho que primeiro colocar ela num arranjo trigonal plano. Então eu vou colocar assim. Qual que é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, ele é 120. Então vou colocar aqui entre colchetes. Nós vemos também, claro, eu sei que essa estrutura não representa a molécula, na verdade é uma estrutura de ressonância. Agora, para simplificar a ideia da contagem dos domínios, nós vamos admitir que essa uma das estruturas que contribui para o híbrido de ressonância, ela vai ser essa, a outra vai ser com a dupla aqui e a simples aqui. Na prática, ambas contam como 2 domínios ligantes. Então, a geometria não depende de qual estrutura de Lewis eu vou considerar. Tem que ser sempre a mesma. Então, por isso que a gente pode adotar uma delas para obter a geometria. É mais fácil obter a geometria sem pensar na ressonância, muito embora a gente tenha que entender que a ressonância existe o tempo todo. O número de domínios totais sendo 3, significa que esse ângulo aqui é 120, da mesma maneira como esse ângulo aqui é 120 e esse ângulo aqui também são 120, ou seja, você forma o mesmo arranjo trigonal plano que nós havíamos visto no começo, a gente forma dentro dessa estrutura. A questão é, quando a gente quer falar da geometria, em geral,
a gente fala da geometria dos átomos, ou seja, seria como se momentaneamente eu esquecesse de tudo isso daqui, ó. Eu esquecesse do par de elétrons que está aqui em cima, certo? E pensasse apenas nos átomos que fazem parte dessa molécula. Bom, se eu pensar só a respeito dos átomos, né? Aqui ainda existe essa ligação aqui. Se eu pensar apenas a respeito dos átomos, isso aqui não parece um triângulo perfeito. Parece apenas 3 átomos unidos por um único ângulo. Então, no caso, o nome dessa geometria aqui vai ser geometria angular. Então, quer dizer, dentro do arranjo trigonal plano, admitem-se 2 geometrias diferentes. A geometria trigonal plana, que é o caso do BF3, e a geometria angular, que é o caso do NO2-. Só ter esta informação não nos dá toda a informação a respeito da geometria da molécula. Por quê? Porque eu preciso saber, não dá toda a informação a respeito do arranjo da molécula geométrica, porque eu não sei a geometria. Mas saber apenas a geometria não me dá a certeza de que ela veio de um arranjo trigonal plano. Pode existir a geometria angular dentro de outros tipos de arranjo. Então isso pode ser uma informação incompleta. Por isso que a gente precisa das 2 para descrever o arranjo tridimensional de uma molécula na natureza. E na natureza, se for medido esse ângulo aqui, ele não vai ser exatamente igual a 120, porém ele vai ser muito próximo, coisa de 117, 119 talvez. Então a gente não precisa se preocupar com as nuances a respeito dos ângulos e sim pensar apenas de modo aproximado. Qual seria aproximadamente esse ângulo? Bom, em torno de 120. Isso é uma informação mais do que suficiente tirada de um modelo que não tem nenhum cálculo envolvido, tem apenas a observação dos domínios de elétrica. Tirar uma informação aproximada é mais do que satisfatório a partir de uma teoria tão simples, porém tão poderosa como essa.